Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liga de FIIs. E no episódio de hoje vamos falar sobre um fundo super importante no mercado que vem despontando como um dos principais em termos de números de cotistas, com mais de 450 mil investidores, e também que vem crescendo bastante aí ao longo dos últimos anos, né, que é nada mais nada menos do que o GARI 11, né, que concluiu recentemente a maior emissão de cotas do fundo, captando em torno de 1,2 bilhão de reais, né? E vem usando esse capital para reforçar o seu portfólio. Então, para entender mais sobre essa nova estratégia do GARI 11, enfim, tudo que a gente pode esperar sobre o fundo, né, a gente conta aqui com a presença hoje do Gustavo Asnourian, sócio fundador da Guardian Gestora. Pronunciei corretamente seu sobrenome, Gustavo? É isso, Marcos, é isso mesmo. Tudo bem? Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e falar aqui com vocês, e obrigado, Baroni, também por participar junto com a gente. Vocês optaram por um caminho que é você ter dentro do próprio GARI 11 outros fundos imobiliários que foram constituídos para justamente aí acampar as teses. Então você vai ter o fundo lá de corporativo, o fundo voltado para o varejo, e vocês até desenharam isso muito claramente no último relatório gerencial. Então eu queria que você explicasse um pouquinho o motivo pelo qual vocês foram por esse caminho. Isso já tinha também desde o do projeto inicial, só que agora eu acho que vocês deram mais evidências, ficou mais claro, mais transparente ainda para o investidor. Então, qual é o real motivo, a eficiência de custos? Qual é o real motivo de vocês irem por esse caminho de criar uma espécie de um organograma dentro do GARI 11, onde o GARI 11 seria o controlador de outros fundos? Qual foi o objetivo central disso? Legal. Então aqui, Baroni, o que a gente tem, né? A gente pode fazer uma comparação com incorporadoras, por exemplo, que cada prédio que uma incorporadora constrói, ela faz uma SPE, né, uma caixinha ali separada, para depois, né, desenvolver e vender. No caso do GARI, a gente usa essa estrutura para ter flexibilidade e redução de custos, por exemplo, no ITBI. Então, a gente, na hora de comprar um imóvel, se ele vem com um fundo, como comprador, normalmente o comprador paga o ITBI na aquisição. Se você compra cotas de fundo, você não tem esse custo para os investidores. É importante deixar claro que a Guardian, a gente não cobra em duplicidade taxa de gestão. Então tem fundo embaixo de fundo, não tem dupla cobrança, é só a cobrança do GARI e acabou. Então o investidor não paga esse tipo de custo lá. E a gente, nessas aquisições, então, ela tem essa economia, e depois, na hora de fazer uma venda, o potencial comprador, quando a Guardian quiser, o GARI, né, for vender o imóvel, ele pode vender a cota do fundo, e isso deixa mais ágil, mais barato, porque o comprador, nesse caso, também não vai ter ITBI, então isso pode se refletir num preço melhor, que é mais ganho para o cotista do GARI, e essa, basicamente, te dá flexibilidade, redução de custo e agilidade. Então é interessante manter, dado que isso não fica gerando mais custo, porque a gente não cobra duplicado. Gustavo, essa última oferta ela foi bem interessante para o fundo, porque realmente o colocou em outro patamar, em diversas frentes, né? No ano passado foi um ano bem difícil para captação, com juros altos, mas vários fundos foram no caminho da troca de cotas, e vocês também seguiram nessa linha. O que eu queria que você tentasse colocar um pouquinho de perspectiva para os 450 mil investidores do GARI, né? O retrato atual do fundo, quando a gente olha, ele ficou com um caixa muito elevado, ele tem bastante CRI lá dentro, outros fundos imobiliários, mas, por outro lado, a leitura que nós temos aqui, isso é meio que transitório, porque vocês ainda estão no processo de alocação de capital. Então, olhando um pouquinho mais para frente, o que o investidor deve enxergar? Uma redução desses CRIs que foram recebidos em troca, alguns fundos imobiliários com posições táticas também sendo gerados ali na carteira, porque alguns investidores eles estão interpretando que o GARI ele é sim um alocador de imóvel, mas também está indo em direção a outros fundos imobiliários, a um book de crédito muito extenso. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é transitório, o que é definitivo, se você tem uma equação disso esperada, considerando potenciais novas aquisições aí ao longo dos próximos meses, eventualmente. Perfeito, Baroni. Qual que é a estratégia dessa parte de CRIs que o fundo hoje tem na carteira? Então, a gente tem parte
que é caixa mesmo, que está em operação compromissada, tipo CDB de banco, que tem liquidez diária. A gente, que é via CRI, né, fundo imobiliário faz isso não em CDB, mas faz com CRI, porque tem a isenção do imposto de renda pro fundo. Então, essa parte é super relevante, ainda mais nesse momento de CDI muito alto. Então, isso até tem uma contribuição para resultado. A gente tem uma parte de CRIs que serão trocados por imóveis. Então, nessa oferta, a gente já anunciou ali, né, aquisição da sede da MRV, teve o galpão Centro Logístico em Confins, que tem Mercado Livre, Três Corações e Vale como locatários, e a gente teve a Desco, a rede de supermercados lá da região sul do Brasil, e tem outros imóveis, são 5 ou 6 imóveis que a gente ainda vai anunciar, que estão em diligência barra CAD e outras pendências, onde alguns foram por troca de cotas. O imóvel vai ser dado em troca de cotas. Mas como a gente tinha um prazo, tem que encerrar a oferta, não dá para ficar com a oferta aberta há muito tempo, teve vendedor de imóvel que já pegou as cotas aportando CRI, e ele vai recomprar o CRI e a gente pega o caixa que ele usou para recomprar e compra o imóvel dele. Então, é o cara que queria entrar no fundo, na oferta, aportando imóvel, como não dava tempo porque tem a diligência padrão de imóvel, a gente fez esse mecanismo de adiantar via CRI em alguns casos. Tá? Então, parte também é isso. E tem uma parte estratégica, onde a gente ficou dono de alguns CRIs que tinham lojas alavancadas de renda urbana, que são lojas com potencial de incorporação ou de venda de potencial construtivo. E quando você tem um credor de fora, de mercado, às vezes para mexer, né, no imóvel, vender ou incorporar, você precisa pedir para o credor e muitas vezes cobram-se multas, FIIs e gera custo para o fundo. Uhum. Então, alguns bem estratégicos, onde tem perfil e potencial de desenvolvimento e ganho para o fundo, a gente ficou como credor lá dentro, que você meio que cancela a dívida, e você fica livre para extrair esse valor a mais do imóvel sem ter que pedir permissão para os outros. Então, isso vai ser interessante para o Gari. Bom, então esse último ponto é interessante, né? Porque então são CRIs que provenientes, né, de dívidas que vocês promoveram, e aí vocês compraram esses CRIs, né, para anular esse efeito e não ter que incorrer uma eventual multa de pré-pagamento, né, caso esses imóveis sejam vendidos. Exato, imóveis que a gente sabe que o potencial é alto, que tem conversas para a gente realizar ganho, a gente aproveitou a oportunidade e pegou esses CRIs de forma que a gente não vai ter custo extra para extrair esse ganho a mais aí dos imóveis, seja com incorporação ou potencial construtivo. Uhum. Gustavo, agora duas outras dúvidas que talvez os investidores tenham é em relação àquele book mais tático de FIIs. Acho que vocês alocaram um recurso no Game 11, enfim, explicar um pouco desse racional, e sobre a alavancagem. Eu vejo que os investidores sempre se preocuparam muito com a alavancagem, ainda enquanto GALG, o que eu particularmente nunca entendi muito bem, porque na minha concepção sempre foi uma alavancagem muito bem amarrada, bem desenhada, casamento entre ativo e passivo, enfim, contratos, de novo, super previsíveis, né, que garante uma robustez dessa alavancagem, mas o ponto é como que o fundo está em termos de alavancagem agora nessa nova realidade. Então, legal. Em questão do game, é importante falar, não tem cobrança em duplicidade de taxa de gestão, então não tem essa vantagem para a gestora. Isso foi um caso de oportunidade, um movimento tático pequeno, quase que imaterial no tamanho novo hoje do fundo, mas uma oportunidade de comprar um fundo que a gente conhece muito bem, que a gente é gestor, com um desconto muito interessante. Então hoje é um fundo, o Game, né, que paga dividendo bem acima ou acima do Gari, então ele contribui para o cotista. No final do dia, assim, o cotista do Gari que vai sair ganhando. Amanhã a gente pode vender essa posição conforme seja interessante, mas hoje, assim, o fundo está muito bem, o Game, não tem nenhum evento de crédito, a carteira está bem posicionada em CDI, então tem uma parte importante sendo realocada em CDI e distribuindo com esse CDI alto bastante dividendo. Então isso o Gari sai ganhando e a gestora não cobra taxa em duplicidade. Na parte da alavancagem, a gente
começou o fundo, né, lá no começo da gestora, quando era Galg, super alavancado, entre aspas, né, a alavancagem era aí uns 30% dos ativos totais, e a gente percebeu que o mercado gostava de alavancagem mais baixa. Uhum. Então, a gente mostrava, né, que a alavancagem ela era num custo muito mais baixo do que o aluguel que o imóvel pagava. Então, um outro ponto bem importante, que era o risco, acho que é até mais importante que ganho, né? A gente gosta de redução de risco, de baixo risco lá, né? Se a gente olhar perfil dos locatários, o fundo agora maior, então na gestora como um todo, a gente é mais avesso a risco, os riscos são comedidos. Então a gente tinha sempre casado o contrato de locação com a dívida. Então, a alavancagem, ela era em IPCA, ela reajustava uma vez por ano no mesmo dia que o contrato de locação. A multa do contrato de locação, ela quitava 100% e ainda sobrava dinheiro em relação às alavancagens. Tanto é que a gente passou, naquele momento de pandemia, que é legal, eu gosto de bater nisso, né, nesse teste da vida real, um estresse que o IPCA foi lá de 2 para 12, CDI também, 3, 4 para 12, e a DRE do fundo não variou um centavo. Por quê? Essa alavancagem estava casada, muito bem montada. Mesmo assim, né, a gente viu que o mercado tinha receio, então a gente foi reduzindo a alavancagem. Hoje zeramos a alavancagem do Gari. A gente ainda tem CRIs ali rodando, porque eles estão numa taxa menor do que o título público do Brasil, e o caixa está aplicado numa taxa mais alta. Então a gente carrega um pouco ali ainda alguns CRIs, mas o caixa gera ganho. Então, mas a cabeça nossa hoje é trabalhar com uma alavancagem, como o fundo é próxima de zero, então pode ser que tenha 2, 3, 5% de alavancagem amanhã, depois volta, mas a ideia agora é trabalhar com baixíssima alavancagem, porque a gente viu que o mercado ele meio que dá um prêmio para quem não tem alavancagem. A gente do lado da análise, né, que quando a gente olha esse tipo de estrutura que gera valor, a gente fica chateado assim que não tem um nível de alavancagem. Claro que em excesso também adiciona muito risco. Sim. E aí não é o caso, né? Mas acho que é uma evolução ainda que o mercado de FIIs tem que passar. No mercado imobiliário, que é o DNA de vocês, né? Muito comum o uso de alavancagem, né, para potencializar os ganhos, né? Então, mas é uma fase assim que... Exato. Quando bem feita, e a gente viu pelo histórico, né, que a gente veio amarrando muito bem, ela é vantajosa, então tem que dosar correto, e como a gente tem no Gari esses contratos, sempre tivemos, né, esses atípicos com empresas muito boas, a gente conseguia fazer as dívidas saudáveis, porque você pegar simplesmente um prédio na Paulista, alugado típico para um monte de empresas, e você tomar uma dívida ali, é mais difícil conseguir casar e ser uma dívida saudável com risco baixo. Que foi até o que aconteceu em alguns casos aqui na indústria, talvez um pouco disso, o receio dos investidores. E acontece com empresa também. Sim. Então, assim, essa é uma alavancagem, ela tem que ser igual remédio, né? Um pouco faz bem, resolve um problema, ou uma vitamina que melhora, mas em excesso pode fazer mal. Perfeito. Professor Baroni. Legal. Gustavo, vamos manter ainda essa questão da troca de cotas, só para a gente explorar mais um ponto para depois a gente mudar um pouco a pauta. Alguns investidores, eles acabam vivendo uma dicotomia, né? A palavra é meio feia, mas é um paradoxo, enfim, uma situação conflituosa, eu diria. Porque o mecanismo de troca de cotas é uma legitimação, inclusive, do próprio investidor institucional na qualidade do fundo, na qualidade da gestão. Então, o investidor institucional está colocando algumas dezenas de milhões, trocando imóveis da família com a gestão, com o fundo, né? Então, isso está, de certa forma, chancelando aquela segurança. Por outro lado, a gente vê alguns movimentos de alguns fundos, incluindo o próprio Gari também, que no secundário aumenta a liquidez e normalmente com queda de cotação. Só que esses fundos, na sua grande maioria, estão vivendo talvez seus melhores momentos, né? Então você está vendo um movimento transformacional do próprio fundo, como você falou, a alavancagem líquida, né? Considerando os passivos menos o caixa ali, ele está praticamente em uma posição quase que negativa, ou talvez negativa nesse momento. O fundo está mais ampliado do ponto de vista de diversificação, então você tem todas essas opcionalidades que surgem num ativo de renda urbana,
Mas quando você olha na tela no secundário, o investidor talvez não consegue fazer essa leitura. E a gente está tendo uma oportunidade aqui única com você, que é o gestor do fundo, para explicar justamente isso para o investidor, né? De que esse movimento no secundário não necessariamente reflete, de fato, as expectativas e aquilo que está sendo feito no dia a dia. Tenta nos ajudar aqui, porque a gente também tenta fazer isso de alguma forma, mas tenta nos ajudar aqui em como chegar essa informação para o investidor, para ele se tranquilizar até um pouquinho mais de que esses movimentos de secundários não refletem especificamente aquilo que está implícito dentro do fundo. E esse desalinhamento, talvez, dele, essa falta de leitura dele, não faz com que ele tenha uma estratégia de longo prazo, né? Ele não consegue visualizar isso, ele fica muito focado nesses movimentos de curtíssimo prazo e acaba não enxergando o valor de médio e longo prazo que um fundo como o Gari pode trazer, entre outros fundos aí do mercado que fizeram esse mecanismo de troca de cotas. E desculpa alongar um pouquinho a pergunta, mas é porque realmente a gente queria que você falasse isso, porque você, como gestor do fundo, tem muito mais elemento, muito mais propriedade e autoridade dentro da tese do Gary 11 para explicar para as pessoas sobre isso. Claro, então interessante falar que o fundo, no tamanho que ele está hoje, como vem crescendo, e a liquidez que isso gera, né, na cota do secundário, você começa a entrar num ciclo virtuoso onde mais tamanho permite crescer mais, justamente porque quem está de fora e olha que o fundo está sendo bem gerido, que os imóveis lá dentro todos têm bons locatários, vacância zero, etc., faz o fundo crescer mais porque ele aceita a cota na troca. Então, assim, o fundo, ele daqui para frente, ele pode diversificar muito mais do que ele podia antes, ele tem um poder de fogo hoje muito maior para ter mais qualidade e mais robustez no médio e longo prazo. Esse movimento, né, de queda de cota, ele é técnico e ele é de curtíssimo prazo. Quando você faz essa compra via cotas, às vezes você tem, por exemplo, no nosso caso, né, uma oferta que se arrastou por um pouco mais de prazo normal de uma oferta, por 4, 5 meses. Quem entrou no comecinho da oferta, e a oferta atrasou para encerrar, já queria ter alguma liquidez, e aí acaba acelerando no início, agora que a oferta encerrou, as suas vendas. Mas isso é um negócio pequeno, tático, que é curtíssimo prazo, e isso não atrapalha a nossa visão e a estratégia do fundo, que a hora que se ele começar a cair e o mercado melhorar, e já vem melhorando, né, tem esse potencial de ganho para todo mundo aí ao longo do ano. Então, de fato, em alguns casos tem, mas ele é tático e de curtíssimo prazo, e no final, no líquido de tudo, ele é benéfico, esse movimento em geral, pelo crescimento e diversificação do fundo, e amanhã, numa outra oferta, a liquidez hoje que está 10, 12 milhões, vai para 20 milhões, então todo mundo ganha no final do dia com isso, né? Então acho que no líquido é positivo. E eu tenho comentado aqui em episódios anteriores que a gente tratou o mesmo tema, não sei se é a sua impressão também, mas a minha percepção é que essas aquisições em pagamento em cotas trouxe uma chancela muito poderosa para os fundos imobiliários. Então, mostrando que o valor patrimonial dos fundos, né, serve de moeda de troca. Então, realmente assim, tem valor aquilo ali, né? Então, enfim, não sei qual que é a sua impressão. E para além disso, Gustavo, queria entender também o que a gente pode esperar, o que o investidor pode esperar em termos de distribuição de rendimentos daqui para frente. Enfim, a perspectiva é uma manutenção do patamar atual. Enfim, a gente sabe que vocês trabalham em guides de distribuição, o que você poderia compartilhar? Legal, então só a primeira parte a gente concorda. Acho que é uma chancela quando um investidor institucional aceita ter uma posição grande de cotas do fundo, porque esse investidor ele tem um time de análise, não é uma pessoa sozinha ali olhando, então é uma equipe muito bem treinada, preparada, que aprova em comitê ter posição no fundo. Então, assim, é uma chancela de qualidade para o fundo onde, né, tem esse movimento. Em relação a dividendos, a ideia é manter esse patamar atual. A gente acha que mesmo com a Selic caindo, a gente vai ter esses movimentos ainda no fundo de ainda mais ganhos, com mais vendas de ativos. Então a gente está super confortável, né, nesse nível de pagamento, e isso que vai proporcionar, a gente acha, vamos dizer assim, ainda tem um espaço para um rally
né, de fundos imobiliários. A gente viu um pouco de rally na bolsa que antecipa bastante, né, nos últimos meses, mas a parte de fundos imobiliários ainda acho que está por vir esse desempenho bom com queda de Selic. Professor Baroni. Gustavo, eu queria que você também explicasse para a gente, eu acho que e até em benefício aqui da sua presença, um movimento recente que vocês fizeram de gestão ativa que foi assim, bastante geradora de valor para médio e longo prazo, né? Porque são vários anos aí que o Gari pode se apropriar de lucros dessas operações, que foi aquela transação com a XP, né? No XPRI, salvo engano. Então, eu queria assim, e aí acabou isso gerando uma cota subordinada dentro do Gari 11, e alguns investidores não entenderam muito bem a operação. Então, eu queria te pedir, por gentileza, para você explicar um pouquinho de como é que essa operação nasceu, qual que é o desenho dela hoje e aonde ela pode chegar para gerar ainda mais valor para o fundo pelos próximos anos. Acho que também, aproveitando aqui sua presença, vai ser muito, muito interessante elucidar isso melhor, porque alguns investidores sequer entenderam a operação. Porque ela tem uma certa complexidade, mas ao mesmo tempo ela tem um potencial de geração, né, muito relevante no médio e longo prazo. Então, se você puder explicar isso melhor, acho que o investidor vai ficar até mais tranquilo. É claro, Baroni. Então, legal até a oportunidade de explicar o detalhe dessa transação, como que ela foi desenhada e pensando em que, né, que foi feito esse formato. Então, a gente teve essa oportunidade de venda dos ativos com um ganho relevante, então o fundo teve um lucro aí perto de 100 milhões de reais, então foi uma venda espetacular, assim, do ponto de vista de lucro, mas a gente sabe que o momento macro que a gente vive no Brasil não é um momento médio da média histórica e nem um número para se perpetuar para frente. Então a gente sabe que a gente passa por ciclos, oportunidades aparecem, quando aparecem a gente pega essas oportunidades, mas nesse caso a gente deixou amarrado essa estratégia de ficar com uma subordinada, porque esse fundo que foi montado, que comprou os imóveis, ele é um fundo com um prazo de 5 anos, então ele vai passar por outros ciclos macroeconômicos do Brasil durante sua vida, e ele tem um objetivo ali na política dele de vender imóveis, ele pode vender imóveis para fazer mais lucro quando o Brasil melhorar, e a gente, de novo, né, vimos no passado já imóveis sendo vendidos a caps super baixos, então 5, 6, 7, ali são contratos atípicos que vão reajustando a inflação, e o ganho que esse fundo tem um potencial de gerar para frente, num momento de ciclo econômico melhor do Brasil, que a gente acha que agora vai vir, ele vai ser capturado pelo Gari, pela cota subordinada, que ele fica com excedente de todo o lucro do fundo para frente. Então a gente ainda vai extrair dessa carteira de imóveis que foi vendida mais algum lucro potencialmente para frente, apesar de já ter feito um bom lucro agora. Então foi feito por isso, porque apesar da oportunidade ter sido muito boa, a gente sabe que o ciclo econômico no Brasil está num momento de estresse, de juros altos, então deve melhorar e a gente quer extrair mais retorno e ficou nessa estratégia por isso. E, Gustavo, bom, ficou claro aqui para a nossa audiência, aquele investidor que ainda não conhecia, não estava familiarizado com o Gari 11, que ele começou como Galgen muito pautado no logístico, na sequência veio uma parcela de renda urbana, né? E agora, recentemente, com a emissão, a parte da locação veio em corporativo, né? Aquele imóvel da MRV. Normalmente, né, o investidor de fundos imobiliários olha com o nariz um pouquinho torto para corporativo, né? Sempre fica mais preocupado por conta das nuances aqui desse segmento específico, mas e justamente por isso, queria que você comentasse, explorasse um pouquinho mais, né, essa estratégia dessa aquisição desse imóvel, enfim, quais são as características, e até para o investidor entender que, de fato, ela dialoga, né? Parece que ela dialoga muito bem com a proposta do Gari 11, né? Exato, então ali a gente teve essa classe nova, né, de imóvel, vamos chamar assim, no fundo, que é laje comercial, mas a gente manteve aquela estratégia de contrato atípico de longo prazo. Então aqui, lembrando, né, 15 anos de contrato, a multa cheia durante os 15 anos, com uma contraparte de primeira linha. A gente viu na pandemia uma fragilidade, né, de escritórios que assustou todo mundo. Então assustou tanto institucional quanto investidor, pessoa física, varejo, todo mundo ficou ressabiado, mas a gente no Galg na época, né, o Gigari, passamos
por momento de estresse, porque tínhamos essa tese do contrato atípico com empresa muito boa, sem nenhum problema. Então a gente, mesmo entrando em laje agora, a gente fez dessa forma, com uma empresa muito boa, né, uma qualidade de crédito muito boa, que é a MRV, e um contrato longo, onde a gente, apesar de ter entrado em laje, não vai ter estresse provavelmente, porque o contrato é muito estável por muito tempo, com uma multa boa, e a gente entrou com 2 dígitos aí de yield pro fundo, né? Então a gente entrou com um momento muito bom. Essa é aquela coisa da troca, né, de cotas, um momento que caixa vale muito, então a gente conseguiu a maior parte pagar com cotas, então preservou a liquidez do fundo e ao mesmo tempo tem um retorno alto porque é um momento de juros altos. Então é um imóvel que deve trazer aí bons frutos para o fundo para frente. Uma condição financeira muito interessante, né? E claro que eu já estou querendo aqui extrapolar um pouco, né, o que tem por vir, mas pensando assim nessas 3 grandes classes, né, perfis de imóveis que vocês vêm alocando, olhando daqui para frente, para além, né, da oferta atual, em qual delas vocês veem espaço para crescimento? Então, próximos passos daqui para frente, onde vocês estão identificando oportunidades de crescimento também, e se tem espaço também para novas aquisições com pagamento em cotas para fazer frente aí a essas compras. Legal. Então, Marcos, assim, o fundo, hoje ele deve ficar, terminando as aquisições que a gente tem agora dessa oferta, mais ou menos ali com 62% em renda urbana, perto ali de 30% em logística, e tem esses 8% aí que é o prédio da MRV em Lajes. A gente hoje está vendo oportunidades para crescer em logística e renda urbana, então a gente vai tentar equilibrar um pouco mais, ter logística no fundo, para dar uma reequilibrada, mas a gente vai buscar boas oportunidades. Então, a gente quer dar ganho para o investidor, manter o risco baixo, né, e o retorno, os dividendos nesse patamar que a gente vem tendo, e a alavancagem do fundo, né, já comentamos, vai permanecer baixa. Mas a gente acha que é mais logística e renda urbana para frente. Perfeito, professor. Gustavo, historicamente, né, o Galg e agora a Gari, eles sempre foram mais focados em atípico. Você até comentou isso aqui umas 2, 3 vezes. A aquisição que vocês fizeram do galpão logístico em Confins, ele tem uma característica diferente de contrato. Então, vocês testaram isso no mercado. O mercado reagiu, de certa forma, bem, entendendo a operação, né? Então, não teve nenhum questionamento sobre uma preocupação da previsibilidade do fluxo de caixa, até porque os locatários são de excelente qualidade de crédito, né? Vale, Mercado Livre, enfim, Três Corações, né? Dá para esperar um pouquinho mais disso também, porque querendo ou não, me corrija se eu estiver errado, às vezes o contrato típico até permite você ter uma certa elasticidade de cap rate, melhorar um pouco a renda recorrente. Então, olhando um pouquinho para frente, é de se esperar uma composição mais equilibrada entre típico e atípico, ainda que o atípico prevaleça? Legal, Baroni, você comentou isso, porque esse foi um caso oportunístico específico, mas o que é a nossa cabeça em relação ao atípico e típico? Então, o atípico ele é interessante, né, porque tem multa grande, você faz ele com prazo longo, o fundo fica super estável, como vem sendo o Gari, mas em alguns casos, o típico ele pode ser também interessante de baixo risco quando você tem imóvel com qualidade boa e bem localizado. Então, nesse caso que a gente comprou ali perto do aeroporto, em Confins, você tem uma restrição de construção na região do aeroporto grande, por conta, né, dos próprios voos ali que circulam. Então, ali já é um ponto estratégico e por também estar perto, né, do próprio aeroporto. Está bem locado, então o imóvel já tá testado ali, Mercado Livre, Vale e Três Corações, estão grandes empresas. E você, hoje, né, o que tem que prestar atenção? 15 anos de contrato, vou ver meu capital de volta. Se fosse atípico, você até pode ser um pouco mais flexível em relação ao metro quadrado, mas ali está alugado por R$ 26 aproximadamente, né, os 3 por metro quadrado, e na região a gente vê outros imóveis ali pedindo entre 28 e 30. Então, primeiro, ali a gente tem que prestar atenção nesse ponto, está bem alugado. Amanhã, daqui 3, 4 anos, quando começam a vencer um dos 3 contratos e os 3 locatários estão com áreas parecidas, a gente, né, pode ter uma revisional para cima, como você comentou, né, ele gera oportunidades para cima. Então a gente tomou esse cuidado
para entrar num imóvel onde tem um potencial depois de ganho. E se desaluga, porque aí não é atípico com a multa cheia, ali é uma região com muita busca, porque não tem oferta por causa das restrições de construções novas pelo aeroporto e procura por estar próximo ao aeroporto. Então, se fosse também, por exemplo, aqui em São Paulo, perto de Guarulhos, é excelente. Ali perto de Guarulhos, aluga, é líquido que nem água, assim. Então, se ficar vago, aluga de novo. Então, essa é uma preocupação. Agora, a nossa cabeça para frente, acho que a gente não vai buscar esse tipo de imóvel para que ele obrigatoriamente cresça dentro do fundo. Mas tendo oportunidades, a gente acha interessante. Mas hoje as aquisições que faltam estão majoritariamente aí de atípicos também que a gente tem na lista. Gustavo, eu queria agora entrar no outro ponto, que foi de uma assembleia recente que vocês fizeram. Nessa assembleia tiveram vários tópicos, inclusive alguns deles até de questão assim, regulatória mesmo, né, que precisava ter por modernização de regulamento. Só que eu queria que você comentasse, de novo, aproveitando a sua presença aqui, acho que vai ser muito importante esse bate-papo nosso, dois pontos especificamente. Um deles, a questão do capital pré-autorizado, que vocês colocaram lá de 100 bilhões, e alguns investidores começaram a entender ou inferir, na minha visão até de uma maneira um pouco hiperbólica, assim, meio exagerada, de que vocês seriam capazes de fazer uma aquisição de 100 bi, ou seja, obviamente isso não é possível, né? Nem no ponto de vista mais otimista. E vocês, na hora do termo de apuração, até tiveram cuidado de reforçar ali os 20 bi, né? Colocando um número bem menor, bem mais alinhado também àquilo que tem sido a praxe do mercado, para mostrar que, obviamente, isso não teria sentido, vamos falar assim, matemático, e sim apenas uma questão prática, né, de facilidade futura de regulamento. E o outro ponto é a questão do conflito de interesse, que também, na minha visão, foi um pouco mal interpretado por alguns investidores, porque alguns investidores acabaram entendendo que estava tendo alguma mudança no fundo. E como coincidiu tudo isso com a oferta, eu acho que isso acabou misturando os assuntos. E, na verdade, o fundo sempre teve esse conflito aprovado, e quando um fundo cresce muito, muitos investidores não sabem disso, quando um fundo cresce muito, a sua base de cotistas cresce, ou o próprio fundo cresce, a própria reguladora, a própria CVM, pede que você faça uma nova chamada de assembleia. Então, e alguns investidores inferiram que tiveram mudanças significativas no fundo por causa desses dois pontos. De novo, te peço a gentileza de você explicar isso melhor para o investidor, trazer um pouco mais de luz a esses dois temas, e como é que vocês trataram isso, ou como é que vocês estão tratando isso na prática, né? Se mudou alguma coisa? Acho que a grande pergunta é: mudou alguma coisa no Gari depois dessa assembleia, efetivamente falando? Não, legal, Baroni. Então, já indo direto, né, respondendo, não mudou, né, isso não altera em nada a estratégia, é mais do mesmo. A questão de tamanho do fundo, sim, acho que é um detalhe técnico de regulamentação no Brasil de limitar tamanho de fundo. Acho que isso é até uma regra que nem precisaria existir, né. O fundo ele vem crescendo e sempre ficando melhor do que antes com o seu crescimento. Então, nem precisaria ter limite de crescimento, já que tem, a gente falou, ó, praticamente tirar o limite, colocar lá o número 100, se gera muito ruído, coloca o 20, então é uma questão técnica mesmo, mas é mais do mesmo, é só para o fundo poder continuar crescendo e ficando melhor para o cotista, né, mais diversificado, mais líquido. Aí a questão do conflito, como a gente tem ali muitos fundos, que são aqueles veículos que a gente comentou no início, que eles deixam mais flexível e barateiam custos para o investidor, como é gerido pelo mesmo gestor, você tem que ter essas aprovações. Então também nada mais é do que o fundo já fazia, manter a estratégia e tecnicamente, né, por regulamentação, você precisa dessa autorização. Então também não é nada de novo, é o que o fundo sempre fez. E a questão da recompra de cotas, que né, já está aí em conversas, enfim, alguns fundos já realizando esse movimento, que faz muito sentido, assim, né, do ponto de vista financeiro, a depender do quanto o fundo negocia de desconto, né, no Exato. secundário. Se tiver um desconto grande, você vai comprar a nota de R$10 por 8, por R$9. Então, assim, é bom para o investidor, né? O próprio fundo ganha, quem é cotista do fundo ganha. Então, acho que todo mundo que pode está fazendo essa aprovação para ficar livre, para poder, né, ter esse ganho. Mas eu queria explorar agora mais um outro tema, na sequência desse, que foi a questão também do valor patrimonial, né? O valor patrimonial também vem subindo nos últimos meses aí,
E o investidor talvez não está conseguindo entender o motivo pelo qual esse valor patrimonial tem subido. Você consegue explicar um pouquinho também para a gente sobre essa ótica, né? Porque o desconto do fundo vem aumentando. Então, hoje a relação PVP já na faixa de 0,90. Já teve menor, mas o valor patrimonial subindo, a tendência é que esse PVP vai ficando cada vez mais, né? A relação vai ficando cada vez mais distante. Então, eu queria que você justamente explicasse, o Gustavo, por que que o valor patrimonial vem subindo, o que que isso reflete na prática para o investidor que está olhando o fundo hoje um pouquinho. Sim, legal. Então, o fundo, hoje, ele está negociando no secundário, né, com a relação preço de mercado versus valor patrimonial, né, de 0,9, então ele está 10% abaixo do que seria o valor patrimonial dele. Até acho que se comparar com alguns outros, ele está barato, né, nesse tipo de comparação. Mas lembrando, né, fundo imobiliário no Brasil, uma vez por ano, ele tem que fazer um laudo de avaliação de todos os imóveis da carteira para chegar no valor patrimonial do fundo. E você tem algumas avaliações que elas são feitas, né, por um método de reposição. Se eu fosse reconstruir esse imóvel hoje, quanto custaria? Então ele vale isso. E aí você tem inflação, né, de metal, de telhado, né, dos itens que precisam ser comprados para construir um imóvel. Então, todo ano, né, a gente tem inflação no Brasil que todo mundo conhece, é natural aí que você vai fazer reavaliação, os imóveis, eles, em alguma medida, vão aumentando, né, o custo de reposição, dependendo, né, de quanto que a inflação do setor avança no Brasil. E você tem outro tipo de metodologia de avaliação, que é um imóvel com contrato de aluguel muito longo, você desconta o fluxo de caixa, dado que você já sabe, né, porque quando a multa é cheia do contrato, você já sabe que vai ter aquele fluxo de aluguel, você desconta isso no valor presente, e se a curva de juros muda, né, no Brasil, como recentemente tem melhorado, né, a curva longa de juros, aí, não é só a Selic, aumenta o valor do imóvel por esse fluxo descontado. Então, é isso que explica o movimento de maior valor patrimonial. Gustavo, a liquidez do fundo mais do que dobrou, a quantidade de cotistas cresceu muito, né? Salvo engano, em cerca de 70 mil investidores aí nesses últimos meses, considerando antes e agora depois da oferta. A alavancagem diminuiu, a quantidade de inquilinos aumentou, a diversificação aumentou, ou seja, quando você olha o combo de indicadores, todos eles melhoraram. No entanto, um deles me chama a atenção, que é o prazo médio dos contratos, que diminuiu. Era mais ali perto de 12, agora está mais para perto de 10. Com essas aquisições que eventualmente você falou que deve acontecer nos próximos meses, a ideia é que este prazo médio contratual volte a subir um pouquinho. E, de novo, por que que eu estou perguntando isso? Porque eu acho que um fundo imobiliário com essas características, e como ele tem essa capacidade de crescer, reciclar, compra, vende, troca e vai, enfim, ele é mais ativo, um fundo que consegue manter justamente o prazo médio nesse patamar de 2 dígitos, ele tende a ser cada vez mais interessante para os investidores que têm essa cabeça previdenciária, essa cabeça de longo prazo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse indicador especificamente, como é que você acha que isso deve ficar. Assim, e de novo, não estou falando no curtíssimo prazo, pode ser o que que você espera daqui para frente com relação a essa pauta de prazo médio de contrato. Entendi. Então, né, nas próximas aquisições que a gente está para completar, elas não devem mexer muito, tá, Baroni e Marx, nesse prazo, deve permanecer aí ao redor, né, do que tem hoje, e para frente a gente acha que a gente quer manter também perto dos 10 anos, porque no começo, né, era muito mais alto, que é mais fácil num fundo menor você controlar esse número. Agora, acho que mais importante até do que se o número é 12, 10 ou 8, é a qualidade, né, de novo, dos imóveis, dos locatários, dos contratos. É o que você comentou, Baroni, todo o conjunto, né, da obra. Esse é um ponto, né, um dos pontos, claro, mas a gente acha que essa magnitude aí de 8, 10, 12 anos, acho que está dentro de uma região saudável e muito previsível ainda, né? Porque, de novo, 10 anos no Brasil é um prazo já bem interessante aí de previsibilidade.
Então acho que é isso que a gente vai mirar para frente. Tá muito bacana o nosso papo aqui, porque a gente está tendo a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas, então eu estou trazendo mais uma aqui agora que a turma sempre manda para a gente aqui. Vamos falar um pouquinho agora de Carrefour, né, Atacadão, e de BAT, Souza Cruz. Eu queria que você explicasse um pouquinho esses dois riscos, né? O Carrefour, hoje, ele é o locatário mais relevante do fundo, então eu queria que você falasse um pouquinho não só do risco de crédito Carrefour, mas também assim da qualidade dos ativos do ponto de vista de vendas, se vocês acompanham as vendas, se são lojas rentáveis para a operação, então essa é a primeira pergunta. E sobre BAT, né, um ativo em Cachoeirinho, um ativo muito grande, num terreno gigantesco. Alguns investidores eles acabam ficando um pouquinho mais apreensivos apreensivo com esse imóvel, até porque ele é 20, 21% da receita, mas é porque às vezes o investidor tem uma certa dificuldade de entender o tamanho das opcionalidades que podem surgir ali. Então, mais uma vez te peço aqui, Gustavo, para, dentro da oportunidade, explicar um pouquinho mais sobre esses dois aí, inquilinos aqui, contar um pouquinho da história de cada um, como é que vocês acompanham aí ambos. Legal. Então, em relação ao Carrefour, né, com as lojas do Atacadão, no momento que a gente negociou a aquisição das lojas, a gente olhou justamente esse ponto de desempenho de vendas das lojas. Então, a gente, além de olhar a localização, tamanho da loja, qualidade da construção, a gente olhou também o desempenho de vendas e a relevância dela para o Carrefour. Então, a gente meio que coloca ali numa ordem do melhor para o pior e começa a selecionar a partir daí, tá? Então foi assim que foi feito, né, o processo de negociação, né, com o vendedor, ou seja, são lojas de desempenho muito bons para a companhia, e ali a gente, em relação à concentração no risco da empresa, né, do locatário, a gente gosta de risco bom. Então, ali, o risco de crédito da empresa, né? Hoje, se você olhar a nota de crédito dela pelas agências de risco, da matriz, é melhor do que a nota do Brasil, do risco soberano do Brasil. Então, assim, é um risco muito baixo. Aqui, internamente no Brasil também, a empresa tem a qualidade de crédito muito boa, então aqui e lá fora. Então, a gente não se incomoda tanto em se concentrar um pouco em risco bom. Mas essa concentração, ela também, na nossa visão, é passageira. Porque o fundo, né, de novo, né, não é a foto, é o filme. Então a gente também não dá para falar, olha, eu quero chegar no supermercado para montar um fundo e ir numa prateleira e falar, eu quero concentrar 10 desse, 10 nesse, 10 nesse, e com um portfólio assim. Então a gente vai, ao longo desse filme, montando a carteira e em alguns momentos você vai concentrar um pouco mais num determinado caso e conforme o fundo cresça, você diversifica de novo. E quando você acorda ali no dia seguinte, você tem já um fundo maior, com bons nomes, você conseguiu, assim que consegue montar na vida prática, né, que é mais difícil que a teoria, uma carteira de qualidade. No caso da BAT, lá no Sul, o que a gente tem? Um imóvel que parte dele é um centro de pesquisa global, que eles têm só em 3 lugares do mundo, então é muito estratégico para eles. Todos os produtos que são vendidos para América e África do Sul são desenvolvidos nesse centro de pesquisa, e é um local homologado, de muito difícil mudança. Então ali, muito provavelmente, como já sinalizaram outras vezes, vão querer ficar por muito tempo. A parte de galpão, que já é mais padrão, ali a gente teve, né, naquele momento de enchentes lá na região sul, a gente viu que ali não alaga, ali está muito isolado do ponto de alagamento. E uma curiosidade, né, a gente teve muita procura de outras empresas pedindo para alugar ali. A gente explicava que não dá, porque é um monousuário, é um contrato atípico, mas ali a gente já viu que a liquidez é forte e melhorou agora com esse evento, que todo mundo percebeu que ali é mais seguro desse ponto de vista de alagamento. Então, a lição de casa que foi feita de pesquisa de região e importância do imóvel para o locatário, acho que a gente já começou a ver que vai dar bons resultados, porque esse imóvel, uma vez com o contrato tendo que ser renegociado para ser prorrogado, a gente vai ter sucesso ali.